suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Com a graça de Deus, estamos iniciando mais um programa, Opção para a Vida, nesta belíssima manhã de segunda-feira. Hoje estamos exatamente iniciando o mês de julho, o segundo semestre, 1º de julho, início de dia, início de semana e começo de mês. O programa Opção para a Vida hoje lembra a todos que comemora-se o Dia dos Hospitais e também o Dia Mundial da Arquitetura. Nós queremos parabenizar a todos os arquitetos pela passagem do seu dia. E a partir de hoje também nós vamos estar exibindo aqui as mensagens que foram transmitidas durante o 20º Simpósio da Família, realizado neste mês de maio, mês dedicado à família. Na ocasião, esteve como um dos oradores o pastor Moisés, pastor da Igreja Congregacional Ebenezer. E ele estará hoje trazendo a primeira parte desta mensagem sobre a família. Como vai a sua família? Como vai a sua estrutura, não é, familiar, diante de tantos percalços, diante de tantos desafios, diante de tantos obstáculos e turbulências que a família está atravessando nesses últimos anos. Eu espero que você, portanto, receba esta primeira parte desta mensagem hoje. Mas eu quero lembrar aos nossos estimados telespectadores a nossa excursão à Terra Santa. No início do ano de 2020, na segunda quinzena, nós estaremos levando a 12ª excursão à Terra de Israel. Esta excursão, inclusive, será somente em Israel. Nós vamos estar de norte a sul, como eu tenho dito aqui, de leste a oeste. Para maiores informações, as pessoas que desejarem fazer esta viagem conosco, após o programa no horário comercial, você liga para IT Travel, agência de turismo, 083 3063 3163. 083 3063 3163. O escritório está situado lá no Cine Center, por trás da prefeitura. Você vê, inclusive nós temos aí imagens do nosso parceiro, né, o Figueiredo, lá no escritório. Você vai lá a qualquer hora comercial, fecha esse pacote porque ele está simplesmente imperdível. Nesse instante, convido a todos a que juntos façamos uma oração. Pai, obrigado por este início de dia, início de semana, começo de mês. Obrigado por tua bondade, por tua fidelidade em guardar as nossas vidas, em suprir as nossas necessidades e em nos dar condições também de continuarmos comunicando esta mensagem através deste veículo de comunicação. Abençoe a cada telespectador que está conosco, internautas. Te rogamos também as tuas bênçãos sobre todos os nossos parceiros, mantenedores, aquelas pessoas que, mesmo anonimamente, estão contribuindo para que este programa não saia do ar. Nós te rogamos, portanto, agradecidos por todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a primeira parte desta mensagem transmitida pelo nosso estimado colega pastor Moisés. Servindo a Deus em família. Esse foi o tema do simpósio da família. Vamos repetir? Servindo a Deus em família. E o lema é o Salmo 100. Salmo 100. E o versículo é o versículo 2. Vamos ler juntos? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Pai, nós somos gratos a Ti por essa noite de adoração, noite de louvor a Ti, de gratidão por Tuas bênçãos, noite de intercessão em favor das famílias. Nos alegramos na Tua presença e pedimos em nome de Jesus a Tua bênção para a ministração da Tua palavra. Vem nos edificar, Senhor, vem nos alimentar, vem nos fortalecer por intermédio da Tua palavra.
suplicamos a tua bênção, porque sabemos que sem ti nada podemos fazer. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, irmãos, eu gostaria de, nessa noite, com a graça de Deus, estar falando à luz do Salmo 100. O tema é servindo a Deus em família. O Salmo 100, o versículo 2, ele fala da necessidade de servirmos ao Senhor. E a palavra servir, no Salmo 100, versículo 2, significa adorar. Então, nós poderíamos também colocar o tema no sentido da família adorando a Deus. O Salmo 100 é uma convocação dada por Deus, através do Espírito Santo, escrita pelo salmista, mas nesse salmo, Deus está convocando o seu povo à adoração. Através desse salmo, Deus está convocando as famílias para adorá-lo, para servi-lo. E o que é servir ao Senhor? Primordialmente, servir ao Senhor é cultuá-lo. Servir ao Senhor é adorá-lo. Servir ao Senhor é exaltar o seu nome. Então, o Salmo 100 é uma convocação do Espírito Santo, chamando o povo de Deus à adoração, ao serviço. E o salmista, amados irmãos, ele convoca as famílias, ele convoca o povo à adoração, fazendo duas coisas. Ele vai nos mostrar o que nós precisamos saber para plenamente adorarmos ao Senhor. O que é que as famílias, o que é que um crente, o que é que a igreja, o que é que o povo de Deus precisa saber para que de fato o nome do Senhor seja adorado plenamente. Então ele vai nos dizer em primeiro lugar o que nós precisamos saber. Repita esse verbo, saber. Mas em segundo lugar, o salmista nos mostrará também no Salmo 100 o que precisamos fazer. Então, por intermédio da palavra de Deus, nós somos instruídos pelo Espírito Santo de Deus para adorarmos a Deus. E a nossa adoração a Deus, o nosso serviço a Deus, precisa estar adornado por este saber e por este fazer. E o que é que precisamos saber para servir ao Senhor plenamente? O que precisamos saber para adorar a Deus de maneira saudável? E é o que ele começa a nos afirmar no versículo de número 3. Observe, por favor, Salmo 100, versículo de número 3. A primeira frase. O que é que o salmista diz? Sabei que o Senhor é Deus. Você pode repetir somente esta frase? Sabei que o Senhor é Deus. Então a primeira coisa, irmãos, que o Salmo nos ensina a respeito da adoração, é que para adorar o Senhor, para servirmos ao Senhor saudavelmente, plenamente, nós precisamos saber. A vida cristã é uma vida de conhecimento. A vida cristã é também uma vida de saber. Crer é também pensar. E a palavra de Deus nos instrui. E aí o texto nos afirma que nós precisamos saber. E o que precisamos saber? Que Yahvé é Deus. Ele é Deus, Ele é o único Deus, Ele é o incomparável Deus. Só Ele é Deus e não há outro Deus além do Senhor. Ele é o sou, não há outro, não há ninguém, não há força comparável, não há divindade verdadeira. Quando Moisés pergunta a Deus, dizendo assim: Senhor, que nome eu apresento a Faraó, dizendo a Faraó que tu estás me enviando? Qual é o nome que eu devo dizer a Faraó? Eu vou em nome de quem? E o Senhor diz a Moisés: Moisés, diz a Faraó que o eu sou te envia. Não há outra força, não há outra divindade.
todas as forças e entidades que se levantam são ídolos, são falsos deuses, porque só há um Deus verdadeiro. Ele é o Senhor, Ele é Yahvé, o Todo-Poderoso. Há um Deus, este Deus existe, Ele é único, Ele é o Senhor. Mas este Senhor, amados irmãos, em segundo lugar, o versículo 5 nos diz que Yahvé, veja o verso 5, porque o Senhor é bom. Você pode repetir essa frase? Porque o Senhor é bom. Veja, irmãos, que eu preciso saber o Deus ao qual eu sirvo, eu preciso saber o Deus ao qual eu adoro. Ele é Deus, Ele é único, Ele é incomparável, Ele é o Senhor. E este incomparável e único Senhor, Ele é bom. Ele é bom. Ele é perfeito, Ele é belo, nele não há sombra, nele não há variação, nele não há sujeira, nele não há maldade, nele não há desequilíbrio. Ele é bom. A palavra bom, irmãos, aponta para a ideia de beleza. A palavra bom aponta para a ideia de perfeição. Ele é perfeito em tudo que faz, em todos os seus atos, em todas as suas palavras, em todos os seus atributos. Ele é bom, bendito seja o nome do Senhor. Saiba e reafirme mais uma vez no seu coração que o Deus ao qual você serve, o Deus ao qual você louva, Ele é único e Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro lugar, o texto nos diz, ainda no versículo 5, Ele é bom, e porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele é Deus, Ele é único, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é belo e Ele é misericordioso. Ele não nos trata segundo os nossos méritos, Ele nos trata com graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É graça no início, no meio e no fim. E quando terminar todas as coisas e lá no céu chegarmos, a única resposta que daremos a quem nos perguntar por que estamos no céu é a seguinte: foi graça, foi graça, foi só pela graça do Senhor que eu venci e cheguei aqui. É porque Ele é misericordioso, é porque Ele é perdoador, é porque Ele não nos tratou e não nos trata segundo os nossos merecimentos, mas Ele nos trata com misericórdia. Ele nos vê em um estado de lamento, de miséria, de carência, e mesmo sendo Deus glorioso, incomparável, Ele estende a sua mão de misericórdia para nos tirar do charco, do pecado, da morte e do mal, e nos dá vida e vida em abundância. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, e ainda no verso 5, o Senhor é fiel. Veja, irmãos, que o salmista não se cansa de declarar os atributos do Senhor. Eu preciso saber, eu preciso crer, eu preciso confiar e contemplar ao Deus ao qual eu adoro, cultuo e sirvo. Ele é único, Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é fiel. Ele é confiável, Ele é verdadeiro. Ele fala e Ele cumpre. Ele não é como um homem que diz e não consegue cumprir as suas promessas. Ele quer e Ele pode, porque Ele é misericordioso e Ele é todo-poderoso. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é eterno. Veja o que diz o verso 5. Sua misericórdia dura para sempre. Sua fidelidade de geração em geração. Muito obrigado. Ele é eterno. Passa os céus, passa a terra, mas a sua palavra não passa. E Ele não passa porque Ele é Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, em sexto lugar, o que é que eu preciso saber para servir ao Senhor de maneira saudável e plena? Eu preciso saber que Ele é o meu Criador. E é o que nós vemos no versículo 3, na segunda parte, que diz: foi Ele quem nos fez. Você pode repetir? Foi Ele quem nos fez. Ele é único, Ele é bom, Ele é perfeito,
Ele é misericordioso, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele deve ser honrado e adorado pelo que Ele é. Mas esse Deus que é, também age. Ele não é um ídolo morto, que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que traz à existência o que não existe. Ele é o Deus que do nada trouxe à existência todas as coisas. Ele é o Deus que do barro nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Ele soprou vida em nós e nós fomos vivificados, corpo vivificado, que manifesta sobrenaturalmente a imagem e a semelhança do próprio Deus glorioso. Nós somos obra das suas mãos. Eu e você não somos resultados de uma explosão atômica, nem de uma evolução, nem do acaso. Nós somos obras do poder gracioso e soberano de um Deus Criador. Ele é o Deus que nos fez. Ele é o Deus que também, irmãos, nos refez. Porque o Gênesis, capítulo 1 e 2, afirma-nos que Deus criou todas as coisas e nos criou para o seu louvor e para a sua glória, a sua imagem e semelhança. Mas infelizmente, nós temos que ler o capítulo 3 de Gênesis, e ao lermos o capítulo 3 de Gênesis, nós descobrimos que o pecado entrou na nossa história, e o pecado nos derrubou, nos quebrou, nos depravou, nos arruinou. Mas mesmo caídos e mortos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida em abundância. Nós somos feitura dele em Cristo Jesus. Ele nos criou, o pecado nos matou e nos arruinou. Jesus Cristo nos restaura, nos reconstrói, nos regenera. Ele nos fez por criação e por redenção. Ele nos fez por criação e por regeneração, no poder do Espírito, em nome de Jesus. Por isso que em sétimo lugar, o texto diz que nós somos dele. Ele é nosso dono. Ele não é nosso criador apenas, ele é o nosso dono. Ele é nosso dono porque ele tem direito sobre nós. Ele tem direito de criação e de redenção. Duplamente somos dele. O que eu preciso saber para servir ao Senhor? Ele é Deus, Ele é bom, misericordioso, fiel, eterno. Ele me fez, me refez, me libertou, me restaurou. E Ele é, eu sou dele e Ele é meu. Por Cristo Jesus, por misericórdia e graça. Mas em oitavo lugar, ele diz, não apenas que ele é o nosso Criador, não apenas o nosso dono, mas ele é nosso Rei. Porque o texto diz, somos o seu povo. Você pode repetir? Somos o seu povo. Quando, irmãos, nós nos identificamos como povo dele, indiretamente ou diretamente estamos dizendo, ele é nosso Rei. Nós não somos um povo abandonado, sem dono, sem guia, sem direção. Nós somos um povo porque temos um Rei que nos formou, que nos criou, que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz, da morte para a vida, do reino das trevas e do maligno para o reino de Deus. Somos o seu povo, e ao dizer que nós somos o seu povo, nós estamos o chamando de Rei. E quem chama a Deus de Rei, vive uma vida de submissão à sua direção, à sua vontade, ao seu comando. Nós temos um Rei, e este Rei nos governa por intermédio do Espírito. O Espírito do Rei foi enviado, e o Espírito do Rei nos regenerou, nos libertou, nos transformou, e diariamente está trabalhando em nós a obra da santificação. Pelo Espírito ele reina. Pela palavra ele reina, por intermédio da palavra diariamente somos exortados, somos consolados, somos iluminados, somos consertados, somos alimentados.
Nós temos um rei, e este rei Jesus está vivo e ativo na direção do seu povo, da sua família, da sua igreja. Ele nos reina com sua presença espiritual, com sua palavra divina. Ele nos reina através das ordenanças, quando nos manda ao batismo, um sinal visível de uma graça invisível. O Espírito me transformou, me capacitou ao arrependimento e à fé, e eu sinalizo isto dizendo: eu sou dele. Pela graça eu fui salvo por meio da fé, e a fé que possuo e desenvolvo foi dom da graça de Deus na minha vida. Por isso, que quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, a oração de Jesus foi: venha o teu reino. O reino que foi inaugurado, que este reino continue se expandindo. Mas logo em seguida, qual é a terceira, vai ser a terceira petição da oração? Seja feita a tua vontade. Chamar Jesus de rei é se dispor a abrir mão da própria vontade e submeter-se à vontade daquele que tem vontade boa, perfeita e agradável. Ele é criador, Ele é dono, Ele é rei e Ele é pastor. Irmãos, Deus é suficiente para as nossas vidas em todos os momentos. Você precisa de direção, Ele é rei. Você precisa de restauração, Ele é criador. Você precisa de um pastor que cuide da tua alma, Ele é o sumo pastor da nossa vida. Por isso que o texto diz, verso 3, a última expressão do verso 3: e rebanho do seu pastoreio. Você pode repetir essa frase? E rebanho do seu pastoreio. Ele é o pastor que cuida da alma. Ele é o pastor que faz o que o pastor carnal, o pastor humano, não pode fazer. Ele trata com tua mente, com tua alma, com teus sentimentos, trazendo conserto, mas trazendo também refrigério, trazendo paz, trazendo consolo, e mandando eu e você lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E dizendo mais: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante daquele que cuida, que ampara, que não abandona, que por misericórdia e graça ouve e responde com poder e socorro. Bendito seja o pastor de Israel. Ele protege, Ele alimenta, Ele deu a própria vida por suas ovelhas, conforme nos diz João, capítulo 10. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele conhece a você pelo nome. Ele trata conosco, irmãos, de maneira pessoal. Louvado seja o nome do Senhor. E no verso 18 diz assim: ninguém atira de mim a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e tenho autoridade para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ele é o pastor que ofereceu voluntariamente a si mesmo. Não foi contra a sua vontade, conforme nos diz o texto. Ele voluntariamente se ofereceu. Ele voluntariamente nos representou aqui na terra. Ele voluntariamente nos substituiu naquela cruz.
aquele lugar de maldição, de afronta, de abandono de Deus, era o meu e o seu lugar, mas Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa maldição. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, somente nele, fôssemos salvos, justificados, perdoados, libertos e restaurados pela obra perfeita do pastor perfeito, que nos amou até o fim. Tendo-os amado, os amou até o fim, mesmo sabendo que estava amando pecadores, traidores, Ele não desistiu de amar. Salmo 100. O que é que eu preciso saber para servir ao Senhor de maneira plena? Eu preciso saber que só Ele é Deus. Ele é bom, misericordioso, fiel, verdadeiro, eterno, criador, regenerador, nosso dono, nosso rei e o nosso pastor. Não esqueça. E aí, amados, o Salmo se organiza desta maneira: o que saber e o que fazer. Você sabe destas coisas? Amém, igreja? Que esse saber não esteja apenas na tua cabeça. Desça para o coração e transforme a tua vontade, a tua vida, os teus atos, o teu comportamento. Porque é este saber que Deus deseja que tenhamos. O saber que está na cabeça, desce para o coração e transforma a vida. Eu agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado, que Deus derrame luz nas decisões que você venha tomar neste dia e que Deus esteja com vocês e que todos sejam ricamente abençoados. E até amanhã.